Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Papo Saúde. Hoje vamos falar sobre infecções infantis. A maioria das infecções na infância é causada por vírus, mas também podem ser ocasionadas por bactérias. Algumas infecções são transmitidas pelo ar, pelo contato físico e pela própria imunidade baixa do organismo. E quem vai bater um papo com a gente sobre isso já está aqui comigo no estúdio, é a doutora Luciana Passos, que é gerente da rede de atenção primária da Prefeitura de Fortaleza. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Vamos conversar, fazer um papo em saúde. Quais são essas principais infecções que as crianças são acometidas? As crianças, normalmente, elas são acometidas justamente por infecções virais e bacterianas, né? Causada muito pelo contato pessoa a pessoa, né? As pessoas que ao redor, vivem ao redor delas, e aí são transmitidas normalmente por gotículas, né? Por aerosóis, que são transmissões pela região da boca, né, que hoje em dia a gente tem conhecido bastante pelo coronavírus, e é uma das formas de transmissão dessas doenças. E quais são essas doenças que a gente está falando? A gente está falando de gripe, que doenças são essas? A gente tem dois grandes, vamos dizer assim, grupos de infecções comuns na criança, né, as respiratórias e as intestinais, gastrointestinais. Elas normalmente são infecções que são acometidas por esse contato, certo? As respiratórias por tosse, espirros, a convivência próxima, e as gastrointestinais por alimentos, por água, por alguns insetos, como a da mosca, por outros insetos, pode também estar fazendo essa transmissão. Quais são essas doenças assim, mais perigosas? Na criança, a gente tem muito cuidado quando se fala da questão respiratória, né? As crianças, por ter uma imunidade ainda em desenvolvimento, elas acabam gerando infecções bem mais graves do que aquelas crianças maiores, depois dos 5 anos, dos 6 anos. Então, essa faixa etária é uma faixa etária bem propícia a complicar uma infecção relativamente simples. Quando a gente fala infecção, um dos sintomas, assim, o principal sintoma a gente pode dizer que é a febre. A febre é o principal sintoma de uma doença infecciosa ou não? Normalmente é um dos grandes sintomas, né? Lógico que você pode ter algumas infecções sem a febre. Vamos pensar num resfriado comum, numa gripe simples. Ela não necessariamente precisa vir com febre. Mas quando você pega um quadro mais robusto, de uma infecção mais baixa, que a gente fala em brônquios e pulmão, ela sim pode ter. A febre é um sintoma bem assim prevalente, bem comum nessas condições. Uma preocupação muito grande dos pais com a febre é a questão do risco de convulsão, né? Toda criança ela pode ter uma convulsão se tiver uma febre alta ou tem aquela idade que é mais propícia a isso? Com relação à febre, o grande cuidado que a gente tem é principalmente em crianças de 6 meses até 5 anos, pela questão da velocidade de aumento da temperatura do corpo da criança. O que determina, às vezes, não é o valor da febre, mas essa velocidade que ele aumenta e o cérebro dessa criança não compreende como algo bom e pode gerar a convulsão febril, que é um quadro benigno, comum nessa faixa etária de 6 meses até 5 anos, mas que deve ser olhado assim com cautela e sempre orientando para que ao perceber que a criança está quente, já fazer a mensuração, fazer a aplicação do medicamento para febre e aí controlar e evitar uma subida rápida dessa temperatura. Eu sempre escuto falar muito assim, a febre até 3 dias, você não precisa levar no hospital, passou de 3 dias é que é preocupante. Isso é verdade? Essa é uma recomendação médica? A grande maioria das infecções nas crianças, elas normalmente têm uma natureza viral. Os vírus, eles tendem a ter um tempo de infecção menor do que a bactéria. Então, por conta disso, a gente normalmente recomenda essa observação. Porque a grande maioria das vezes, se antes das 48 horas que a gente fala, ela pode ser algo muito fugaz e vai embora e não precisa se expor numa emergência no hospital. Quando passa dessas 48 horas, 72 horas, né, que é os 2, 3 dias que normalmente nas emergências são recomendados, aí é que você realmente deve procurar, porque é nesse momento também que vem os sintomas que vem a febre. A febre, às vezes, é só o primeiro sinal da infecção. E com esses 2, 3 dias é que aparece a dor de garganta,
a tosse, os espirros, ou mesmo gastrointestinais, diarreia, vômito, é que normalmente surge nesse período. E aí vai ficar mais claro qual seria o melhor diagnóstico para fazer para essa criança. Doutora, uma dúvida muito frequente. A criança com febre, ela precisa ser banhada, ter aquele banho gelado, banho de álcool? Na minha época, te falava muito em banho de álcool, coloca o menino no ventilador, dá um banho frio. Isso é uma recomendação médica ou é mito? Isso a gente chama dentro da medicina, dentro dos cuidados em saúde, como meios físicos de controle da febre. Isso é possível, sim, lógico. A gente não vai expor a uma situação também desconfortável à criança. Mas um banho, não necessariamente um banho gelado, mas um banho com a água ao ambiente, à temperatura ambiente, junto com o remédio que você fez da febre, você está percebendo que a velocidade de aumento da temperatura está grande. Isso pode ser ajudado. O álcool deve ser evitado, porque o álcool ele resseca a pele e pode até levar a lesões, e fora aqui o risco também de queimaduras quando a gente utiliza álcool. No recém-nascido, febre, doença infecciosa, até 2 meses de vida, é mais preocupante? A gente fala assim que o recém-nascido é bem protegido pela proteção da mãe, que vai para o corpo dele pela circulação da gestação. Toda a imunidade que é da mãe passa para o filho. Então ele tem uma imunidade boa quando ele nasce. Então quando isso surge nesses primeiros meses, sim, requer um cuidado, porque você pode estar frente a uma infecção mais grave, um quadro de meningite, um quadro de outra infecção que não seja uma corriqueira, certo? Mas normalmente é uma criança que é protegida pela mãe, pela amamentação, né, que passa também essa proteção, que a gente chama, são as células de defesa, passam tanto pela gestação como pela amamentação. Mas para essas crianças de até 2 meses, é recomendado qualquer febre, qualquer desconforto, já procurar um atendimento médico? Assim, você pode até esperar umas 24 horas para observar se vai se manter esse padrão de febre, né, de temperatura aumentada. Porque às vezes a criança, pela pele muito extremamente fina, ela tem uma troca de calor muito intensa com o meio ambiente. Então, se você estiver no ambiente quente, ela vai tender a ficar quente. Quando você está no ambiente gelado, ela é mais geladinha. Então, essa troca pela pele muito sem gordura, né, sem isolante térmico, isso favorece. Então, observa as primeiras 24 horas isso. Lógico, se tiver algum sintoma associado, é interessante sim, já busca um profissional médico. É recomendado, então, que essa criança não tenha muito contato com outras pessoas, já que ela está formando ainda, a imunidade dela ainda é baixa? Exato, né? Como eu falei há pouco, ela tem essa imunidade recebida da mãe, mas ela tem, logicamente, uma dificuldade, de repente, de um vírus ou uma bactéria que seja mais agressiva, ela vai ter dificuldade de combatê-la, porque o sistema imune dela não está formado, né? Aliás, nem iniciado, é muito pouco responsivo a esses agentes agressores. Então, a gente recomenda realmente evite sair com crianças recém-nascidas até 2 meses, porque é justamente quando a gente vai começar a parte da imunização, né, que é a questão da vacina. O esquema de vacinação, né? Fora a febre, que outros sintomas as doenças infecciosas trazem nas crianças para os pais ficarem atentos? A gente chama assim, nas infecções existem alguns sinais de alerta, né? A febre acaba sendo o que a gente mais se preocupa, que mais falam os pais, né? Comumente é o motivo que eles trazem para o serviço de saúde. Mas às vezes, por exemplo, um vômito, ele é muito mais deletério para a criança do que propriamente só a febre. Por quê? Porque o vômito desidrata. Uma criança que normalmente ela é esperta, ativa, brinca, percebeu ela um pouco mais restrita, quietinha, molinha, isso já é um sinal de alerta para a gente, porque ela já está comprometendo, porque essa parte da criança, lógico, é inerente à faixa etária de estar sempre ativa, né, brincando. Então, está mais molinha, é um sinal de alerta, né? Quando você tem crianças com a dificuldade de respirar, respiração um pouco mais intensa, quando está com quadro respiratório, também é um sinal que a gente pede para ter atenção. Esses sinais, a família percebendo esses sinais, qual é o caminho? É ir direto no hospital? É buscar um posto de saúde? Qual é a orientação? Primeiramente, lógico, se não tivesse nenhum sinal mais grave na criança, de não respondendo, assim, mais para letárgica, que a gente chama um pouco assim, desmaiada, um quadro mais brando,
procura a unidade de saúde, né? Os postos de saúde em Fortaleza, eles têm esse acolhimento, ele tem essa entrada das pessoas com alguma infecção. No caso, as crianças é muito comum. Essa época do ano, por exemplo, tem uma relação muito forte com os quadros infecciosos. Então, as unidades de saúde, elas são preparadas para esse acolhimento. A partir de uma avaliação inicial, visto se tem algum sinal de alerta, é passado para o médico ou feitas as orientações junto com a enfermagem nesse acolhimento. Aí, se não for um caso de um posto de saúde, se for uma coisa mais grave, os profissionais orientam que vá para uma UPA, que vá para um hospital. Normalmente nossa entrada das redes de emergência são as UPAs, né? Alguns hospitais são portas abertas, mas assim, o nosso grande referencial é as UPAs que normalmente referenciam ou não para o hospital, dependendo da situação da criança. A senhora hoje é gerente da célula de atenção primária, né? Como é que é a atuação dessa célula? Como é que funciona? A célula de atenção primária, Saúde de Fortaleza, ela gerencia todos os 116 postos de saúde de Fortaleza, que são a porta de entrada da nossa população para os cuidados gerais, desde cuidados de urgência, como a infecção na criança, mas também para os cuidados com hipertensão, diabetes, problemas no coração, para tratamento de doenças como tuberculose, hanseníase. Também temos o cuidado de tanto por faixa etária também, a questão dos idosos, gestantes, para acompanhamento do pré-natal. Acompanhamento rotineiro das crianças com a puericultura também é outra forma da gente abordar, porque o objetivo do posto de saúde, né, da unidade de atenção primária, é justamente fazer essa promoção à saúde, evitar ou então acompanhar o surgimento ou não de alguma doença ou de alguma, vamos dizer, alteração no desenvolvimento, por exemplo, na criança. Então, ele age promovendo saúde. Pegando o gancho do que a senhora falou, da puericultura. Como é que funciona? Eu sei que é aquela ida uma vez ao mês, né, da criança até 1 ano de vida, mas qual é o objetivo disso? O objetivo da puericultura, né, ele vem justamente para a gente abordar de forma ativa na criança, né, vendo justamente as questões que podem vir a fazer um desenvolvimento ruim na criança. Então, a gente avalia desde o ganho de peso, como ganho de estatura, né, a altura da criança, como também se a criança está fazendo um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Faz o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. O que é isso? É o desenvolvimento da criança em pegar as coisas, em falar, em olhar para você, o ganho dessa interação com o meio que ela está. Então, são alguns pontos que a gente avalia na puericultura. E as famílias, elas costumam cumprir esse primeiro ano, esse acompanhamento de ir rigorosamente ao posto de saúde? É uma das coisas bem gratificantes dos postos de saúde, né? Eu já atuei como médica da atenção primária em postos de saúde. É uma das coisas mais gratificantes é justamente esse acompanhamento da puericultura, né? As mães têm um verdadeiro cuidado nesse primeiro ano de acompanhamento, né, dessas questões. E aí, lógico, elas ficam preocupadas com o ganho de peso, né? Porque, saber se o leite materno está nutrindo a criança, se a criança está desenvolvendo peso, altura, enfim. É bem gratificante porque isso é um dos pontos que a gente consegue muita adesão das mães em levar essas crianças menores de 1 ano. Lógico que a puericultura ela vai até os 2 anos, é preconizado pelo Ministério da Saúde, e até os 2 anos de vida, né, nesse acompanhamento de desenvolvimento. Lógico, o ideal é sempre manter em acompanhamento, mesmo que semestral, anual, em idades mais avançadas, porque a gente ajuda também a perceber detalhes. Às vezes a gente pega na criança no posto de saúde, com 5, 6 anos, está com dificuldade no colégio, aí você vai percebendo que é alguma coisa visual, né? Ou então alguma déficit de audição. Então, são acompanhamentos que são válidos. Então, passou desse período de 2 anos, pelo menos 2 vezes ao ano. Para fazer um check-up, né? Exatamente, famoso check-up. Tá ótimo, então. O Papo Saúde faz uma pausa rápida e volta já já. Não saia daí. Papo Saúde de volta, hoje falando sobre infecções em crianças. Desde que nascem, os bebês precisam de uma série de vacinas que garantem a imunidade para diversas doenças. Os pais precisam ficar atentos e manter a caderneta de vacinação em dias. Aqui em Fortaleza, os 116 postos de saúde oferecem todo o esquema de vacinação que os pequenos precisam. Vamos ver na reportagem. Na casa da Lígia, as cadernetas de saúde das crianças
estão entre as prioridades da família. Ela tem o cuidado de manter atualizadas com as vacinas em dia, principalmente do pequeno Levi. Com 4 meses de idade, ele nasceu em plena pandemia da Covid-19, mas nem por isso a mãe deixou de ir vacinar e proteger o bebê de outras doenças. A gente sabe que a vacina, ela é importante no sentido da prevenção das doenças infecciosas que existem, tipo um vírus, uma bactéria. E eu sei que os meus filhos, assim que eles nascem, não têm a imunidade que eu tenho, que você tem, né? Então, para mim, a vacina ela é importante para prevenir, porque eu sei que meus filhos vão se desenvolver, vão crescer de forma saudável. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza de forma gratuita vacinas que protegem crianças contra uma série de doenças virais e bacterianas. Lígia é uma das mães que segue o calendário de imunizações no posto de saúde municipal. O atendimento com o profissional recebe a gente, explica sempre que eu pergunto para que essa vacina, qual é o cuidado, se vai ter alguma reação, sempre me explicam. E agora com a época da pandemia, sempre diz que a mãezinha só pode entrar com a criança e um responsável só, o outro fica fora esperando. Sempre quando eu vou para o posto de saúde, o atendimento é maravilhoso. A Secretaria Municipal de Saúde tem a meta de vacinar cerca de 3.200 crianças por mês. Neste período de pandemia, os postos de saúde estão funcionando normalmente. As mães podem levar as crianças para serem imunizadas. Quanto mais perto eu chegar da meta, significa que eu tenho crianças protegidas e eu vou evitar que outras doenças voltem a circular, né, no nosso município. A vacinação é um trabalho que vem sendo desenvolvido há quase 200 anos, né? E então a gente, ao longo desses anos, a gente já conseguiu eliminar várias doenças, a gente já conseguiu erradicar doenças, estamos em processo de erradicação de várias doenças também, como sarampo, a poliomielite. E a importância é essa, da gente manter esse trabalho sempre atualizado e não deixar de vacinar as crianças para que a gente evite novas doenças que voltem a circular, novas doenças, ou doenças já antigas que a gente já está nesse processo de erradicação no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Para ampliar a cobertura vacinal entre estudantes no Ceará, a carteira de vacinação atualizada é um dos documentos obrigatórios para a matrícula. Escolas públicas e particulares devem solicitar o documento. Vanessa explica que essa é uma forma de estimular os pais a vacinarem os filhos. A gente trabalha com o selo de saúde da criança, né, que é o selinho para as escolas, para que nas escolas se saiba exatamente como é que está a situação vacinal de cada criança para poder fazer a matrícula. Então, nesse selo tem a data da última dose e da próxima dose. Então, hoje em dia é muito fácil de acompanhar a situação vacinal de cada criança e também dos adolescentes aqui em Fortaleza. Aí, doutora, a gente mostrou o exemplo da Lígia, um belo exemplo, que mantém o calendário dos meninos em dias, mas essa é uma realidade de outras famílias, da maioria das famílias, ou ainda a prefeitura encontra muitas famílias que não vão atrás da imunização? É óbvio que a gente tem uma dificuldade, sim, de faltosos, de pais, mães que não levam crianças na unidade de saúde para realizar a vacina. Mas, assim, o Brasil, ele tem esse Programa Nacional de Imunização muito forte, muito enraizado no nosso SUS, na nossa maneira de conduzir nossas crianças. Então, esse PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunização, por essa força, a gente, ultimamente, pelo menos nos últimos anos, tirando os anos pandêmicos, temos conseguido os 95% preconizado do Ministério
do Ministério da Saúde de vacinar essas crianças, principalmente em algumas vacinas que são consideradas prioritárias. Antigamente, quando não se existia tantas vacinas para tantas doenças, morria-se muita criança com doenças infecciosas, não é isso? Hoje o cenário é outro. As doenças infecciosas, né, vamos dizer, no começo dos 1900, né, ela tinha um impacto importantíssimo na mortalidade da população da gente, principalmente em crianças. Às vezes com crianças morrendo antes mesmo de completar até um ano, né, a mortalidade infantil era bem forte, bem presente dentro dos nossos dados epidemiológicos. Com o passar dos anos, com a implementação do Programa Nacional de Imunização, com essa força que aqui no Brasil nós temos, esses dados mudaram de cenário, de figura, e as doenças infecciosas já não trazem esse ônus para a gente, de sistema público de saúde. Em decorrência da vacina. Exatamente. E como é que é o esquema de vacinação? Hoje eu tenho uma criança, eu saio com ela do hospital, já posso levá-la ao posto, ela já começa a se imunizar nos primeiros dias de vida? A gente tem 2 vacinas que são preconizadas ao nascer, né? Então você, na própria maternidade, já pode receber essa vacina. Que são? A BCG e a hepatite B. Então, essas 2 vacinas, logo ao nascer, são normalmente recomendadas já na maternidade, mas se caso isso não seja feito por algum motivo, já nos primeiros dias pode procurar a unidade de saúde para realizar essas 2 vacinas. Por que nesses primeiros, a maioria das vacinas é no primeiros 6 meses de vida, né? Por que é nessa fase? Justamente, a gente tem um perfil de vacinas até os 6 meses, de vacinas, a grande maioria são bacterianas, né? São algumas virais, como no caso a hepatite B. Temos nesse rol de vacinas, né, antibacterianas, nós temos as da pneumonia, temos a da meningocócica, que é a da meningite. Nós temos as de doenças um pouco mais antigas, como viral, como a polio. Nós temos pertussis, que é a da coqueluche, que está que são várias vacinas dos 2, dos 4 e dos 6 meses, pentavalente. Então, nós temos uma gama até os 6 meses, que são aquelas condições, normalmente eram doenças, ou que levavam à mortalidade, ou que levavam a alguma sequela grave. Vamos dar um exemplo clássico aqui, algumas meningites que levavam à surdez, né? Quando você tinha polio, que tinha deficiência física, que não necessariamente tinha uma mortalidade implicada, mas levava algum ônus para o desenvolvimento da criança. É muito comum a gente ouvir relato de mães que ficam com pena, né? Porque o bebê vai e volta com 4 vacinas ao mesmo tempo, mas o esquema precisa realmente ser dessa maneira. Sim, é preconizado por conta, cada vacina, ela tem sua indicação de faixa etária, intervalo entre uma dose e outra. Quando a gente pensa que deve ser respeitado esse período, a gente pensa justamente para que até o 6º mês ela tenha o esquema todo completo, de 3 doses, por exemplo. Então, tudo isso foi estudado para fazer, porque cada dose é como se, vamos dizer assim, um empurrão no sistema imunológico da criança para que ele melhore. E quando chegar na 3ª dose, essa imunidade esteja formada. Um receio comum entre os pais são as reações às vacinas, né? São reações comuns. As reações às vacinas, né? Parece uma novidade ultimamente com esse período de vacina, por exemplo, do Covid, mas as vacinas, elas normalmente tendem a fazer uma reação. Por quê? Porque você está aplicando na criança uma parte do vírus, uma parte da bactéria, né? Que ela vai chegar no corpo da criança e vai promover uma reação justamente de criar a imunidade. Só que não vai ter a doença, porque ele só joga o que é necessário para criar a imunidade. Então, é como se o corpo tivesse uma infecção leve, né? Vamos pensar assim. Mas é mais uma reação imunológica, ou seja, é uma reação até boa do próprio organismo frente que ele está reconhecendo que entrou alguma coisa diferente. Se passar do 2º, 3º dia com esses sintomas, é bom procurar algum médico? Sempre a gente observa a questão da intensidade dos sintomas, das reações. Normalmente as reações são dores no local, né? Porque toda vacina ela tem composições que levam alguns componentes, tem alguns componentes químicos que fazem uma reação local, né? De dor, inchaço, às vezes até um pouco de vermelhidão. E tem as reações sistêmicas, que são
moleza, uma febrícula, né? Uma febre mais baixa, uma indisposição, aí que são sintomas leves, que normalmente de 24 a 48 horas pós-vacinal eles tendem a resolver. Se persistência, procura assistência para fazer uma avaliação. Doutora, fora a vacina, que outras maneiras que a gente tem de prevenir nossas crianças das doenças infecciosas? Assim, em geral, né, a gente sabe que para todo o nosso corpo estar preparado, a gente precisa de medidas extremamente simples como, se você tem um bebê que nasceu, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é o ideal para você garantir uma passagem dos 6 primeiros meses boa, né? Justamente como eu falei no bloco anterior, essa imunidade é passada também pelo leite materno. Então, ela colabora para as vacinas, colabora para outras coisas. Introdução de alimentos adequados, evitar alimentos ruins para crianças industrializados, uma alimentação adequada também garante essa proteção. Tá? A mesma coisa, evitar exposição em locais com grandes aglomerações, em crianças novas, também é uma boa recomendação. Bons hábitos de higiene também ajudam? Sim, claro. Bons hábitos de higiene, a gente sabe que às vezes umas infecções gastrointestinais são justamente transmitidas pela mão suja, né? E aí, higiene adequada das mãos, o banho adequado. Enfim, são medidas sim de proteção. A pandemia trouxe aí pra gente um hábito que poucas pessoas tinham, que é a questão do álcool em gel, né? Hoje em dia todo mundo anda com seu álcool, toda criança já tem isso, já é um ponto positivo, além de evitar a Covid, de evitar outras infecções, né? Exato, né? Quando a gente pensa no uso do álcool gel, principalmente nas mãos, né? Como é o nosso meio de passar muitas vírus e bactérias, o álcool 70%, ele tem poder germicida bem potente, né? Vocês veem muito nas embalagens, 99% de combate a vírus e bactérias, e são aqueles vírus que têm uma resistência um pouco maior nas superfícies, né? E aí, diferente dos que só sobrevivem em gotículas de ar, os das mãos, eles são os mais resistentes e vale a pena manter essa higiene, né? É um hábito que eu acho que vai ser... Que veio para ficar, né? Exato. Falando de... Muitos pais têm receio da questão de quando as crianças começam a estudar, porque sempre adoecem mais. É comum, porque vai ter mais contato com criança, né? Tem alguma coisa de prevenir essa doença quando ela começa a estudar ou não? Enfim, existe essa faixa etária que a gente chama pré e escolar. A gente sabe que as crianças hoje em dia já estão mais precocemente indo para as escolas, né, já em berçários, às vezes até em creches. A gente sabe que essa exposição precoce vai gerar alguns ônus. Por quê? Porque é comum a gente ter na escola uma criança com alguma infecção viral e aí ela acaba passando para todos da sala, né? Então, assim, é uma condição muito comum dessa fase pré e escolar que a gente vê nas crianças, até elas terem essa maturidade de sistema imunológico, que é os 6 anos, 7 anos. Passa, essa fase de adoecer demais vai passar. Sim, passa, sim. Uma coisa, a época do ano tem muito a ver com a doença infecciosa? Na época dos ventos é mais fácil gripar? Tem essa relação? Sim, tem sim. A gente tem muita relação, por exemplo, na questão de sazonalidade, né? Questão do época do ano. Por exemplo, em janeiro é muito comum as gastroenterites, né? Que são as diarreias, vômitos, que são as infecções vamos dizer assim, do trato gastrointestinal. Comumente a gente vê a questão, a virose da mosca. Então, assim, é muito comum esse quadro no período de janeiro, fevereiro. Ao iniciar as chuvas, a gente tem um período também respiratório. Você tem alguns vírus que são comuns nas épocas chuvosas, né? Como os rinovírus, adenovírus, que são os vírus comuns do nariz, da garganta. E aí vem também Covid muito nessa perspectiva, nessa época, né? Que normalmente vai março, que a gente vai ter essa sazonalidade. Quando chega na segunda metade do ano em Fortaleza, é muito comum a época dos ventos, como você bem lembrou. É um ambiente propício, né? Não só pelos ventos em si, porque os ventos ressecam as vias aéreas, né? Ressecam o nariz, garganta, toda essa parte respiratória a gente tende a ressecar
Com essa condição, as alergias surgem e as alergias também são, vamos dizer assim, ambiente propício às infecções. Mas para o final do ano também, outubro, novembro, tem a chuvinha do caju, que também um monte de criança doente por conta da chuvinha do caju. Essa época justamente aqui, né, a gente fala muito aqui, né, na nossa terra, essa época da polinização do caju, ela é muito mais propícia às alergias, né? É justamente a pessoas, né, crianças que têm já quadros de bronquites, asmática, asma propriamente dita, elas são favorecidas para ter a reação alérgica por conta dessa polinização e acabam infeccionando secundariamente e fazendo a infecção. Tá certo, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que a senhora fizesse antes as suas considerações finais. O que a gente aqui traz um recado para vocês, como gerente da atenção primária, é esse cuidado com a saúde da criança, certo? O acompanhamento regular nas unidades de saúde é primordial para que a criança adquira um sistema imune adequado, é imprescindível para o desenvolvimento da criança. Então, a busca das nossas unidades de saúde para esse acompanhamento é fundamental para que as infecções, quando elas venham de forma mais branda, né, que não levem a uma internação hospitalar, não precisem de medicações mais fortes e aí acaba ajudando, logicamente, o desenvolvimento da criança. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. Nada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.